Olá, esse é o trabalho para a matéria de IHC do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do Senai. E nesse vídeo vamos falar sobre a usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade, usando como exemplo o site Netflix. Esse trabalho foi desenvolvido por Gisela Martins, Hudson Duarte, Jandir Costa e Jorge Valois, tendo como docente a professora Nayara Neves. O primeiro tópico que vamos ver fala sobre usabilidade, que é o conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo e relacionados com a avaliação individual para tal uso, por conjunto específico de usuários. Nesse assunto, o mestre dos mestres é o Jakob Nielsen, que fala sobre as 10 heurísticas de usabilidade. Vamos conferir? A primeira heurística é a visibilidade do status do sistema. Essa heurística diz que o sistema deve informar o usuário o que está acontecendo ali, passando informações em relação à sua posição, qual tipo de ambiente ele está, para onde pode ir. Ou seja, é bom que o usuário receba o máximo de informações possíveis sobre o status, de maneira que ele consiga se situar e utilizar o sistema da melhor forma. Vamos ver se o Netflix atende? Ao logar no site, na página inicial, podemos ver em qual conta estamos conectados. Ao escolher o filme, é possível saber se ele já foi iniciado ou não, em qual tempo foi parado e qual episódio e temporada se refere àquele vídeo escolhido. Perceba que ao selecionar o filme, o usuário vê uma informação sobre o carregamento do vídeo. Ao começar a rodar o filme, o usuário tem informações a respeito do tempo decorrido e restante, se o filme se encontra pausado ou não, o nível de volume, nome do programa e, se for o caso, o número do episódio e a temporada. Então podemos dizer que a primeira heurística está atendida pela Netflix. A segunda heurística é a correspondência entre o sistema e o mundo real. É bom que o sistema fale a mesma língua do usuário, e uma das formas de conseguir isso é trazendo aspectos do mundo real para dentro do sistema, por exemplo, através de ícones. Lembra daquele botão de salvar de alguns programinhas que a gente usa? Então, essa é uma das formas de conseguir essa comunicação. Vamos ver como a Netflix fez isso? Logo na tela inicial, depois de fazer login, podemos ver no canto superior direito alguns ícones. O primeiro é uma lupa, que é muito usado como ícone de pesquisa. O segundo ícone, uma caixa de presente, é usado para que você possa presentear o Netflix para um amigo, que vai ganhar o primeiro mês de assinatura grátis. E o terceiro ícone é um pequeno sino que indica alertas de notificações. Também na tela inicial do catálogo, ao deixar o mouse sobre um dos programas, podemos ver o ícone de positivo e negativo usado para avaliar o programa em evidência, e um sinal de soma, usado para que você possa adicionar aquele programa à sua lista de favoritos. Sendo assim, essa é mais uma heurística que está sendo atendida pela Netflix. A liberdade de controle, nossa terceira heurística, pode significar ter vários atalhos, ter mais de uma forma de fazer a mesma coisa, e também significar ter o controle de fazer ou desfazer aquilo que foi feito até agora. Esse ponto também é atendido pela Netflix. A gente percebe isso ao controlar o vídeo que está tocando. Podemos pausar, adiantar, retroceder, aumentar ou diminuir o volume e o brilho da tela, sair do vídeo e retornar depois, escolher entre dublado e legendado. A quarta heurística, consistência e uso de padrões, serve para que o usuário se familiarize mais rapidamente com o sistema e não se sinta perdido, tendo de aprender novos padrões a cada clique ou ao visualizar o sistema em outro dispositivo. A Netflix mandou muito bem nesse item, pois a tela de catálogo permanece com os mesmos padrões independente do tipo de catálogo ou dispositivo que esteja usando, mostrando miniaturas da capa do programa, fundo preto, títulos das seções com a mesma tipografia e cor. A prevenção de erros é a quinta heurística que veremos. Ela diz que, normalmente, existem dois tipos de erros que o usuário mais comete: o deslize e o engano. A diferença entre eles? O deslize é quando o usuário pensa em fazer uma coisa, mas por distração acaba fazendo outra. O engano é quando ele não entende a coisa de maneira correta ou interpreta erroneamente. No site da Netflix, se você digitar algo errado, ou de outro idioma, no campo da pesquisa, a palavra será sublinhada em vermelho. Outra coisa que consideramos como prevenção de erro é o fato de exibir a capa de cada programa. Assim o usuário não corre o risco de assistir uma coisa achando que é outra. Heurística atendida. A sexta heurística, o reconhecimento ao invés da memorização, diz que é melhor que o usuário reconheça padrões ao invés de forçá-lo a memorizar informações à medida que avança a navegação. No site da Netflix, ao entrar pela primeira vez, a funcionalidade de cadastro muito simples e intuitiva não necessita memorizar, visto que na tela principal existe a opção de entrar e lá são pedidos os mesmos dados de forma rápida. Já dentro da plataforma, existe uma barra no topo da tela com opções objetivas e bem descritivas, facilitando que o usuário reconheça os caminhos em pouco tempo, além do padrão de apresentação do catálogo.
Mais uma vez, a heurística foi atendida pela Netflix. A próxima heurística, flexibilidade e eficiência de uso, fala que o sistema precisa atender tanto o leigo quanto o experiente, sendo que o leigo, à medida que vai utilizando o sistema, passa a ter cada vez mais experiência e então vai buscar atalhos para executar as tarefas que o sistema oferece. Essa heurística é contemplada pelo fato de que, com o uso progressivo da plataforma, a mesma apresenta funcionalidades que salvam os filmes que já foram assistidos, agilizando a eficiência para buscá-los novamente. E a partir de suas escolhas, ela recomenda filmes baseados no seu gosto, sendo bastante eficiente para usuários mais antigos. Além disso, a Netflix possui alguns códigos que, ao serem digitados na URL www.netflix.com/browse/genre/ o número do código, abrem o catálogo de determinado tipo de programação. Por exemplo, o código 2700 abre o catálogo de comédias políticas. Então, mais uma vez, a Netflix está atendendo a heurística. A oitava heurística é o design estético e minimalista, mais uma que a Netflix tirou de letra. Toda a plataforma é projetada de forma simples e fácil, sem abuso de texturas. O menu é prático e com cores simples, assim como os ícones. Na opção de configurações, as cores também são simples e sólidas, e não existem muitas informações que poluem a tela do usuário. A nona heurística ajuda o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. A Netflix atende a esse requisito. Na tela de login, por exemplo, se você colocar a sua senha errada, você vai receber uma mensagem de erro, falando que a sua senha está incorreta. Se você colocou um PIN no seu perfil e você digitar errado, você também vai receber uma notificação avisando que o PIN está incorreto. Da mesma maneira, se você estiver cadastrando no site e faltar algum dado em algum campo importante, você será avisado sobre isso. E a nossa 10ª e última heurística, ajuda e documentação. A plataforma da Netflix como um todo é bem simples e bem intuitiva, e não precisaria de um guia passo a passo. As informações são exibidas de forma simples e clara, porém, caso ainda seja necessário para o usuário algum tipo de ajuda, o sistema apresenta um rodapé com informações como contato, termos de uso, central de ajuda, etc. Leis de User Experience é uma coleção de máximas e princípios que designers podem considerar na construção de suas interfaces para uma melhor experiência de navegação. Algumas leis de UX presentes são efeito da usabilidade estética, quando os usuários geralmente percebem o design esteticamente agradável como um design mais utilizável. Limiar de Doherty. A produtividade aumenta quando um computador e os seus usuários interagem em um ritmo que garante que nenhum deles precisa esperar pelo outro. E Lei de Hick. O tempo necessário para tomar uma decisão aumenta com o número e a complexidade das escolhas. Nada como o site Reclame Aqui para a gente saber um pouco da experiência do usuário em relação à Netflix, certo? O site possui nota 8.7 de 10, tem mais de 6.700 reclamações e todas foram atendidas. Quase 84% das pessoas voltariam a fazer negócios com a Netflix, e o índice de solução é mais de 85%. Bom, por isso tudo a gente pode ver que a experiência do usuário é realmente boa com o site da Netflix, não é? E algumas notas baixas, até um pouco questionáveis, já que tem pessoas que dão nota baixa para o sistema porque sua série favorita foi cancelada ou porque o filme favorito saiu do catálogo. O nosso quarto tópico é a acessibilidade. Acessibilidade é a possibilidade de qualquer pessoa, independente de suas capacidades físico-motoras e perceptivas, culturais e sociais, usufruir dos benefícios oferecidos pelo sistema. A descrição de áudio no Netflix ajuda a tornar programas e filmes acessíveis para pessoas com desafios visuais. A descrição de áudio é uma narração em off que explica o que está acontecendo na tela, incluindo as ações físicas dos personagens e outros elementos visuais importantes. A narração é inserida entre as linhas de diálogo. Aqueles que têm problemas auditivos podem assistir a programas ou filmes na Netflix com a ajuda de legendas. Além do mais, as pessoas que não têm esses desafios também estão usando os recursos de audiodescrição e legenda. Pessoas com visão também estão usando o áudio.
E o nosso quinto e último tópico é a comunicabilidade, que é a qualidade exibida pelos sistemas, cuja interface e interação expressam bem a intenção e a lógica do design dos produtores do sistema. Bom, o nome do sistema, Netflix, vem da junção de duas palavras, que é net, provindo da internet, e flix, que é uma maneira descontraída de escrever o termo flix, com o final CKS no lugar do X, que é uma gíria para filmes. A logo da Netflix tem como inspiração os anos 50 e 60. O arco encontrado no logotipo faz referência ao CinemaScope, uma tecnologia de filmagem e projeção que utilizava lentes anamórficas, criada pela empresa 20th Century Fox, com estilo vintage que remete à época. O símbolo representa a conexão e o fluxo interminável de histórias produzidas pela empresa. Simples e icônico. A paleta de cores do símbolo N sempre consiste em 2 tons. Isso ajuda a dimensionar e diferenciar o N do logotipo completo da Netflix. O fundo principal do símbolo N é preto. Essa proposta, assim como no logotipo, é para simular a sensação cinematográfica. O affordance da Netflix é simples e direto. A maioria de seus usuários irá saber o que fazer para acessar cada funcionalidade logo que acessar. A curva de aprendizado mostra a simplicidade e a facilidade de usar o sistema. Muitos relatos foram feitos de que a primeira vez que usaram o Netflix foi muito fácil de navegar pelo aplicativo. A fonte foi projetada para parecer cinematográfica, principalmente suas letras maiúsculas, remetendo assim ao logotipo. Já as minúsculas ficaram compactas e eficientes. As fontes possuem diferentes pesos, incluindo regular, light, thin, medium e black. A fonte foi desenvolvida em 2018 pelo estúdio de design Dalton Mag. Além de estratégica para a personalidade da marca, a fonte vislumbrou a economia de milhões de dólares com o licenciamento da antiga fonte utilizada, Gotham.